aqui, estamos gravando. Vamos lá. Essa daqui é a turma de vocês, a ED de segunda-feira, e esse daqui é o repositório de vocês. Eu acho que eu vou tentar manter um só repositório para a disciplina inteira. Então, tudo que vocês fizerem vai ficar registrado do começo até o final. E os controles de prazo eu vou fazer pelo próprio GitHub. Exemplo. O nosso prazo de entrega vai ser dia 15. Então, quando eu for analisar o que você fez, eu vou fazer um rollback automático dos repositórios de vocês para a última versão antes do dia 15. Então, é como se eu estivesse enxergando a versão de histórico de vocês do que vocês enviaram naquele prazo. Então, eu tenho como sempre saber o que vocês enviaram no prazo. Mesmo que assim, vamos fazer de conta. Eu disse, pessoal, para entregar isso é até dia 15. Lembra que quando vocês fazem uma atividade, vocês fazem o commit e fazem o push para enviar essa informação? Mesmo que o repositório vai ser o mesmo repositório a disciplina inteira, se você enviar no dia 16 ou no dia 17 aquela atividade, vai estar no seu repositório. Mas quando eu for fazer a coleta automática, eu vou marcar que eu tenho uma pasta com todos os repositórios de todos vocês no meu computador. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir automaticamente para o script para pegar a versão até o dia 15. Ele vai listar as datas de commit do repositório de vocês, vai fazer um rollback para a versão que tinha no dia 15 e eu vou ver o que foi que você registrou no dia 15. Então, se você mandar no dia 16, vai estar lá. Mas quando eu pedir para olhar no histórico, dia 15 não estava. Entenderam como é que funciona? Tudo bem? Então, como é que eu fazia no semestre passado? Vamos entender aqui. No semestre passado, a gente tinha essa realidade aqui, ó. Você está vendo que tem vários blocos, bloco B, bloco C, bloco D, bloco E. Cada bloco tinha um prazo. Então, os alunos estavam o tempo todo criando repositórios e o repositório ficava aberto para push até aquela data. Então, dava dia 15, meia-noite, o repositório fechava. Você ainda tinha a sua cópia local, mas se você tentasse dar o push, ele ia ser rejeitado e você nunca ia conseguir entregar a sua atividade. Entenderam que agora nós vamos tentar fazer diferente? Vocês vão ter sempre o mesmo repositório até o final do semestre. Então, cuidem bem dele. Façam o push, façam os commits. E aí eu vou voltar um combinado que eu fiz na primeira semana. Fiz na semana passada, mas é importante que fique claro. O repositório é a responsabilidade de vocês. Tá certo? Isso significa que se você... Um erro que acontece. Eu estava usando o CodeSpace e não fiz o push. Aí eu usei todas as minhas horas. O meu CodeSpace fechou. Agora eu não consigo pegar os dados que estão lá. Problema seu. O que foi o nosso combinado? Faz a atividade, faz o commit, faz o push. Se você não faz o push, problema seu. Se você faz o push, seus dados estão salvos. Professor, eu apaguei tudo. Não, apagou não. Basta eu acessar teu repositório, abrir lá o versionamento, recuperar os teus dados, eu consigo salvar. Quando é que eu não consigo salvar? Se você não fizer o commit e não fizer o push. Entendeu? Se você tem o commit e tem o push, você pode dar um RM-RF, apagar tudo, queimar teu GitHub, entendeu? Dá para o cachorro comer, eu consigo salvar. Tá certo? É só esse o nosso combinado. Então, terminou, você não precisa ficar fazendo commit e push 3 vezes por dia. Pelo menos numa sessão de trabalho. Você está aqui trabalhando, aí vai almoçar, não sabe se vai terminar, envia o que tiver. Fazendo a atividade do tal coisa, revisando. Então, é só esse o nosso combinado. E aí, teu histórico vai estar lá. Mesmo que você queira, a gente sempre consegue reverter para o antigo. E vida que segue. Podemos tentar assim? Sim ou não?
Sim. Então vamos lá. Oi. Quando você vai botar essa questão da etapa de entrega? No Discord? Vai estar tudo no Discord. A gente cria um canto lá no Discord para definir as entregas, tá? Então, hoje, vamos oficialmente configurar, né, assim, o nosso repositório de trabalho e fazer a primeira atividade. Então, tá aqui os repositóriozinhos de vocês, tá? Eu vou pegar aqui o do Arthur, Sargento Arthur. Vou clicar aqui no Sargento Arthur. O que é CG e T? SG e T? Sagitário era qual dos Cavaleiros do Zodíaco? Sagitário era o Chaka? Vocês não são da época do... Sagitário, era o Aiolia. Não, era o Aiolia, não? Aiolos? Ah, é verdade. Eles eram irmãos? Tudo bem, vamos lá. Eu mudei e provavelmente eu vou continuar mudando o TKO para adicionar um monte de funcionalidade. Então é normal ele quebrar, vocês postarem lá as coisas e eu consertar. Tá? Sai, Muriçoca. Então, se você estiver no CodeSpace, abre o CodeSpace. Se você estiver na sua máquina local, abre a sua máquina local. O que você precisa ter funcionando? VS Code, o Git, o Python, o TKO e o Go. Então, se você fez local, você precisa dessas 5 coisas funcionando. No caso aqui, eu vou pegar o repositório do Arthur de Sagitário e vou clonar local aqui para mim. SSH, vou clonar local aqui o repositório dele, que eu não quero trabalhar com CodeSpace não, que é muito ruim. Vamos abrir aqui o repositório do senhor Sargento. Temp, Git clone, repositório. Eu só tenho que lembrar de não fazer o push para o teu repositório, porque senão eu vou sobre esse... Cadê o Arthur? Tá aí? Pronto. Então, na hora que eu estiver escrevendo o push, você diz, não, entendeu? Para eu lembrar de não gerar conflito aí na tua máquina. Ok. Então, foco, vamos lá. Nós temos algumas camadas de abstração e eu vou desenhar aqui, porque eu sei que pode queimar a cabecinha de algumas pessoas. Então, deixa eu pegar aqui a minha pranchetinha. Cadê o repositório do Arthur? CD. Onde foi que eu botei? Qual foi o nome que eu dei? É de segunda-feira. Ah, tá aqui o repositório dele. É de segunda-feira, bloco A, Arthur Sargento. Tem esses arquivos aqui. Se eu der um ls-la, ele vai mostrar que tem os arquivos iniciais e 2 arquivos do Git. Eu não sei o tanto que eu falei de Git, mas provavelmente a gente vai falar muito de Git e de forma incremental. Sempre eu vou estar retomando o assunto e adicionando mais alguma camada de densidade, porque ele é algo bem complexo, mas a gente vai começar só do necessário e aos poucos a gente vai expandindo. O que importa para nós agora? Vamos lá. Número 1. Vocês estão vendo uma pasta no meu computador, sim ou não? Sim. Essa pasta é o que nós chamamos de Workplace, a minha pasta de trabalho, Workspace, Excalibur. Então, o Workspace é a pasta onde tem os arquivos de fato que você está trabalhando. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o... Vai, filho de Deus. Aqui a gente tem o Workspace. 8.
Vai, 8, Workspace. Então você pode imaginar a sua área de trabalho como os arquivos reais que você está editando exatamente naquela hora. O Git ele usa uma estrutura de pasta e arquivos para guardar as coisas que você está fazendo. Então, dentro dessa pasta Git, existe um catatal de arquivos e índices e tabelas que guardam todo o versionamento da tua pasta local. O Git, ele é basicamente local e tem uma contraparte remota. Você não precisa do GitHub para usar o Git. Você pode usar o Git só para fazer o versionamento local dos teus arquivos da tua pasta. Tudo bem? Se você quiser associar a esse repositório local um repositório remoto, ok. Aí você vai poder fazer o push do teu repositório local para o teu repositório remoto. Esse repositório remoto também atua como rede social. No caso, se você não quer uma rede social, você pode, sei lá, criar um Git remoto para você. Exemplo, você pode hospedar o seu próprio servidor do Git, um GitLab da vida. Então você teria como fazer o push, mas essas coisas estariam guardadas no repositório remoto seu e não o repositório remoto do GitHub. Tudo que você manda para o GitHub vê. Exemplo, pessoal do NPI, eles têm um GitLab, que seria a contrapartida do GitHub, só que hospedado localmente. E todos os códigos do NPI são guardados lá, como é assim com todas as empresas, que tem o seu código proprietário que você não quer que outras pessoas vejam. Tudo bem? Ah, mas eu coloquei o meu repositório como privado, né? Porque ele está privado. Privado é que outras pessoas não veem, mas o próprio GitHub vê tudo que você coloca lá e usa para treinar lá a IA dele, tá certo? Então vamos lá. Então, número 1, os arquivos que você vê são o workspace, o teu espaço de trabalho. Além dessa área que você está trabalhando, existem camadas de versionamento. Então, aqui eu estou nesse local. Primeira camada de versionamento é, se eu entrar aqui e começar a modificar o README. Eu abri aqui e apaguei isso. Espera aí que tá lento, tá carregando aqui. Meu OBS está comendo uma memória do caramba. Eu apaguei esse negócio aqui, seu nome, eu vou aqui e boto meu nome, David Sena. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar tudo que está tendo de modificação em relação à última versão que você salvou. E aqui ele já diz, epa, está tendo modificação nesse arquivo que está sendo rastreado. Está vendo o Mzinho aqui? Esse Mzinho está dizendo que esse arquivo que estava sendo acompanhado pelo Git foi modificado. O VS Code, ele te dá uma interface. Deixa eu mandar para a posição default aqui, do lado direito, e que você também acessa com Ctrl Shift V, que você consegue ver a diferença entre o que você está alterando agora, o teu workspace, da última versão que foi salva pelo Git. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar, antes eu tinha essas coisas em vermelho que foram apagadas e agora a gente tem essas linhas em verde que foram adicionadas. Então, tudo que você faz, ele de cara já vai te dar um registro de alteração entre a última versão salva. Você poderia, inclusive, ver em relação a versões mais anteriores, porque aqui embaixo você tem todo o histórico do teu repositório. Você pode voltar para qualquer momento da vida do teu repositório, olhando aqui para baixo do passado. Aqui o primeiro README, tá vendo aqui, ó, Aparecida. Quem é Aparecida? Sei não. Tá, é porque aqui eu tô no repositório da menina lá de FUP, é Ana Aparecida. Peraí, não é esse o teu que eu tô mexendo, não. Cadê o teu que eu tô mexendo? Fechei. Deixa eu abrir de novo. Tá, eu nem tinha aberto não, né? Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui, que eu tô dentro do ED segunda, bloco A, repositório do Sr. Arthur.
Tem alguma coisa comendo, muita memória aqui na minha máquina. Então, qual é o fluxo base de vocês? Justamente para não ter o perigo, foca aqui, ó. Sempre acontece um perdido de fazer os comandos. Ah, eu gosto de usar o terminal. Aí faz lá os comandos pelo terminal, só que faz errado, manda só um pedaço dos arquivos e os arquivos que eu preciso nunca chegam para mim. Se você olhar para esse botãozinho aqui, ele sempre vai mostrar se existem coisas do seu repositório que precisam ser enviadas. Você está vendo aqui? Então, na dúvida, se você não sabe o que está fazendo, sempre envie tudo. Beleza? Sempre envie tudo. Vou aqui botar meu nome. E o fluxo mais simples de todos é: clica aqui no servidor de controle de versão, source control. Aqui do lado de changes, você clica aqui no mais para dizer que quer mandar tudo para o palco, para o stage. Depois que você clicar no mais, mandando tudo para o palco, você vem aqui e manda a sua mensagem de commit. Troquei meu nome. Aí você salva local. E aí você clica aqui, eu não vou clicar, tá certo? Você clica aqui para fazer um sync. Um sync, ele tem duas ações. Ele primeiro vai ver se tem alguma alteração no remoto. Ele diz assim: ei, vê se eu estou mesmo com a versão mais antiga. Ele faz um pull. Aí se ele identificar que você está com a versão mais antiga, aí ele sobrescreve a versão que tem lá com a tua versão. Ele faz um pull e um push. Por isso que ele chama de sync, ele não chama só de push. Então, se eu clicasse aqui, eu ia alterar o que tem lá no repositório dele para o meu nome, David Sena. Não vou clicar. Não vou clicar. E agora vamos começar a trabalhar com código. Eu alterei esse final de semana o TKO para ele usar o mesmo modelo de comandos que é utilizado no Git. Então, da mesma forma que o Git é pensado com repositório local, repositório remoto, configuração de pasta, comando, eu mimetizei tudo. Então, quando você quer criar um repositório Git em uma pasta, como é que vocês criam um repositório Git? Git init. Então, exemplo, você tem uma pasta qualquer, você tá aqui numa pasta qualquer do seu computador, só para vocês entenderem. Vou criar aqui uma pasta, minhas anotações. Minhas anotações. Aí entrei na pasta minhas anotações. Essa pasta está sendo versionada, minhas anotações? Não. Eu posso utilizar o Git para versionar essa pasta, independente de GitHub. Para iniciar um versionamento nessa pasta, eu preciso dizer que aqui terá um repositório Git. Como é que eu faço isso? Git init. Antes, se eu der um ls-la, ele vai mostrar que não tem nada. Na hora que eu der um git init, aí ele vai dizer: ei, como é que é o branch que você quer? Vou deixar master. Eu gosto de master. O Git, ele é preconceituoso. Ele diz que mestre, escravo é coisa do passado. Agora é main. Só que eu gosto de mestre, porque eu sou o cara da RPG. Agora é mestre e jogador. Tudo bem. Deixa eu voltar. Ok. Então, na hora que eu dei um git init, ele inicializou um repositório. E agora, dentro dessa pasta, os comandos git estão disponíveis. Se eu quiser, aqui de cara ele já mostra: ei, você está numa pasta Git. E o ramo que você está é o ramo master. Se eu quiser perguntar: ei, qual é o estado da minha pasta? Ele vai dizer que não tem nada, não tem commit, não tem arquivo, não tem nada. Eu vou abrir essa pasta, minhas anotações, no VS Code.
Vou fechar aqui a outra que alguma coisa está deixando meu computador muito lento. Eu acho que é as configurações do meu OBS. Meu OBS está configurado errado e aí ele está comendo uma quantidade absurda de processamento. Depois eu reviso isso. Pronto. Aqui eu estou na pasta Minhas Anotações. E como o VS Code identificou que essa pasta Minhas Anotações está versionada, ele já habilitou aqui o controle de versão. Vou criar aqui uma coisa qualquer, um readme.md. Aqui vou colocar minhas anotações. E como essa pasta está versionada, eu posso verificar, tem alguma coisa nova aqui que precisa ser salva? Git status. Aí ele vai mostrar a mesma coisa que o VS Code mostra. Ele vai dizer, você criou um arquivo novo e esse arquivo não está sendo acompanhado pelo Git. Um arquivo que nunca foi adicionado a um repositório, o meu arquivo está dentro da minha pasta, está dentro do meu workspace, da minha pasta de trabalho. Mas o Git não se importa com ele, porque eu nunca disse para o Git que esse arquivo é importante. Um arquivo que nunca foi adicionado ao Git, a gente chama de... Dá para ler aí? Untracked, não rastreado, que é o mesmo símbolo que o VS Code dá na interface dele. Esse arquivo README é um arquivo não versionado. Não está sendo versionado. Se eu desse um save agora, o meu Git está ignorando esse arquivo. Ele está na minha pasta, mas ele não é importante para o Git. Para adicionar um arquivo para ele ser rastreado, eu uso qual comando? Git add, que é o equivalente a vir aqui e clicar no mais. O add, ele tem sempre a mesma ação, que é subir as pessoas para o palco, dizer, ok, você é importante. Isso aqui é equivalente ao dar um git add. Esse arquivo foi adicionado. Foca aqui. Dentro das minhas camadas de alteração, dentro das minhas camadas de backup, o ADD cria a membrana mais fina. Tá certo? A partir de que eu dei um ADD, eu já dei, entenda, um quick save nesse negócio. Quick save, ele não está salvo com um versionamento com uma tag. Mas agora, se por acaso eu fizer qualquer coisa aqui e quiser voltar para a versão do ADD, eu consigo voltar para a versão que ele estava. Então, se eu der aqui um git status, ele vai dizer, já existe uma versão que você adicionou lá atrás e existem modificações nessa versão. Você está vendo? Lembra que eu dei um ADD naquele arquivo com aquela funcionalidade e aqui existem modificações nessa versão. Se você quiser, você pode atualizar o teu ADD dizendo, adiciona essas modificações, ou então você pode fazer um quick load para aquela versão do ADD que você deu. Como é que eu fazia um quick load? Seria um git restore de qual arquivo? readme.md. E o que foi que ele fez? Ele deu um quick load na versão do ADD que eu fiz. Então o ADD é essa primeira camadinha de backup. Se você quer, tipo assim, fazer um save rápido para futricar alguma coisa, você só dá um ADD nesses arquivos e aí, vixe Maria, esculhambei tudo. Aí você volta para a versão que você estava só voltando para o ADD. Tá certo? Ok? Para eu salvar de fato alguma coisa, eu preciso mandar para o stage e eu não mando. Foco que isso aqui é muito importante e pode queimar o miolo de vocês. Quando eu digo o que é que vai subir no palco, eu não digo quais os... O que eu digo não são arquivos, o que eu digo são alterações. Exemplo, vou fazer um commit. Git commit, primeiro commit. Salvei, está salvo localmente.
Se eu tentasse fazer um publish, ou seja, fazer um push, será que eu conseguiria fazer um push? Não, porque isso daqui não tem repositório remoto, isso é só local. Para fazer um push, eu precisaria ir lá no GitHub, criar um repositório remoto e costurar os dois, mas atualmente esse negócio é só local. A única coisa que eu posso fazer é versionamento local. Mas tudo bem, tá aqui. Por que eu disse que o ADD eu não adiciono arquivos? Vamos fazer de conta que eu apaguei esse arquivo, tá certo? README. Apaguei o arquivo. Se eu der um git status, o que é que ele vai dizer? Ó, na última versão existia um arquivo, README. Só que agora ele não existe mais, ele está deletado. Se eu quero confirmar isso daí, eu preciso dizer, ei, eu quero que essa ação que aconteceu com esse arquivo vá para o palco. Eu quero confirmar a deleção. Não faz sentido eu dar um add readme se você estiver pensando só no arquivo, porque o readme sequer existe, concorda? O readme já não existe. O que eu estou confirmando eu estou confirmando a deleção. Agora eu confirmei a deleção. Então, quando eu der o commit, a deleção que eu fiz vai ser salva. Ah, professor, entendi não. Quando você está dizendo add pasta, você está dizendo todas as alterações que aconteceram nessa pasta. Adições, remoções, alterações, tudo que eu tiver feito nessa pasta, eu quero que você salve. Então esse daqui é um comando mais seguro, se você realmente quer salvar tudo. Quando é que isso daqui dá errado? Quando o aluno não percebe, ele está dentro de uma outra pasta e ele dá um git add ponto. Quem é que eu estou salvando? Eu estou salvando o repositório inteiro? Não, eu estou salvando quem? O diretório outra. Eu pergunto, meu filho, cadê seus arquivos? Não, eu estou o tempo todo, add.commit.push, add.commit.push. Meu filho, olha aqui para o lado, tem alguma coisa que você não está enviando? 553 arquivos. Ô, meu filho, ajuda, querido, me ajuda. O add. Funciona muito bem, desde que você esteja na raiz do repositório. Então, quando você dá um git add ponto, você está dizendo, eu estou na raiz do repositório e eu quero adicionar todas as mudanças, alterações, remoções, arquivos novos que foram adicionados, arquivos que eu apaguei, tudo, tá certo? Isso daqui é o equivalente a você vir aqui no Staged e colocar um maisinho. Exemplo, você criou uma pasta, chiclete, aí adicionou um arquivo, chiclete.banana.txt, aí adicionou alguma coisa, ovo dentro do chiclete banana.txt, aí copiou parabéns. Aí ele vai mostrar um monte de coisa que tem alterada, tá vendo? Qual é o fluxo mais simples? Mudanças. Eu quero adicionar, tá vendo? Changes. Quero adicionar tudo. Pronto, adicionou tudo nas mudanças. Está tudo no palco. Aí você vem aqui, fiz a atividade do Baruel. Baruel, Gruel e as cartinhas. Aí você faz o commit e aqui eu não tenho como fazer o push, mas se tivesse no seu repositório, push. Professor, os comandos de texto são importantes? Sim e não. Quando é que eles são importantes? Os conceitos são importantes, porque em algum momento, não tenha dúvida, você vai ter problemas no seu repositório, certo? E aí, quando você tiver problemas, você vai cair no terminal, tá certo? Eu vou fazer, não sei se hoje, porque eu vou fazer já um conflito forçado para vocês verem o fluxo base de resolução de conflitos. Então, mas assim, daqui a pouco eu faço um conflito. Vamos só iniciar o nosso repositório. Em algum momento vocês vão ter que voltar para o terminal. E esse conceito de camadas de backup, histórico,
reiniciar, resetar. Essa vai ser praticamente a ferramenta do dia a dia do desenvolvedor. E não se iluda, o tempo pode passar, mas a gente vai só arranhar as funcionalidades que o Git oferece. É um negócio feito para trabalhar com milhares de desenvolvedores e problemas e conflitos, mas aos pouquinhos a gente vai se situando. Se vocês quiserem fazer um daqueles cursos que eu coloquei, ele é super legal, vai passo a passo, entendendo o que é branch, modificação, e eu sugiro que vocês vão por ali. Mas eu vou deixar os problemas acontecerem, aí eu ajudo vocês a resolverem os problemas, tá? Então, vamos lá. Você está lá no seu repositório, deixa eu abrir aqui o repositório do ED, segunda. Cadê? Tá em tempo, né? ED, segunda. Pronto. Da mesma forma que para você criar um repositório Git, você dá um git init, para criar um repositório do TKO, vocês vão dar um TKO init, mas só se vocês nunca tiverem criado. Então, como é que você sabe que você tem um repositório do TKO? Quando você der um ls-la, vai aparecer uma pastazinha chamada .tko, que é justamente onde vai estar lá guardando, da mesma forma que o Git, tá vendo essa pastazinha aqui, .git, ela guarda todo o versionamento que o Git te dá, o .tko guarda todo o versionamento do que você faz na sua disciplina. Ou seja, se abrir uma atividade, se executou um código, então toda vez que você executa um código, ele percebe, ops, o cara está executando, eu vou guardar esse código. E aí dá para você reconstruir todo o histórico do teu código. Eu consigo ver todas as 500 versões do que você rodou no nível de granularidade de execução. O Git ele só salva quando você manda ele salvar. O TKO salva na medida que você interage com a ferramenta. E por que eu preciso disso? Porque a gente está fazendo uma disciplina onde a avaliação é baseada no processo. Então, toda vez que você roda o teu código, salva o teu código, eu vou te mostrar o que ele guarda lá para você entender do teu histórico. Então, vamos lá. Não tem nada que eu vou criar aqui mesmo. Peraí, deixa eu só carregar, porque o meu não carrega automático. Pronto. Eu vou dar um init aqui nessa pasta mesmo, base do repositório dele. Eu vou dizer que vou trabalhar em Go, dar um Enter e pronto. Se eu der um ls-la, ele mostra que agora, da mesma forma que existe uma pasta .git, também existe uma pasta .tko. Então, se eu desse um tko talento, config list, ele vai mostrar as configurações. Ó, eu tenho essa pasta global aqui para todos os repositórios da minha máquina, onde eu tenho aqui todas as configurações do TKO, a versão que ele tem. Da mesma forma que o Git faz, ele está tudo aqui guardadinho. E para você interagir com o seu repositório, você primeiro tem que estar dentro do repositório. Eu estou no repositório. O repositório eu criei aqui nessa pasta, tudo bem? Está aqui, ó. E você dá um TKO Open. Na hora que eu dou um Open, ele vai abrir o meu repositório. Não tem nenhum remoto adicionado, porque a gente não adicionou nenhuma tarefa ainda. Ele tem um repositório seco, sem nada para você. No repositório seco, a única coisa que você poderia fazer é criar um rascunho. Da mesma forma como o Git, você tem um remoto de onde você salva as coisas, o TKO você pode adicionar remotos de onde ele puxa as atividades. Eu poderia puxar as atividades do repositório oficial de FUP, de ED, de PO, de um repositório personalizado de um professor. Atualmente ele não tem nada. Mas eu posso, na minha pasta de trabalho, apertar o R para criar um rascunho. Vou colocar aqui um nome qualquer de rascunho, vou chamar ele de teste. E aí ele criou aqui um source local. Tá vendo aqui um source local com um arquivozinho de teste, um rascunho para eu escrever o que eu quiser. Se eu der um enter nele, ele vai entrar no rascunho. Mas não tem nada.
Se eu rodar o rascunho, ele vai rodar o rascunho, mas não tem nada no rascunho. Se eu apertar o E, tem aqui as opçõezinhas, né? Editar arquivos. Aperto a letrinha E. Ele vai abrir os arquivos do rascunho. Quais foram os arquivos que ele abriu para mim? O README, que não tem nada, é só um README padrão. Aqui vai falar algumas coisas sobre como é que funcionam os rascunhos e blá blá blá. E um arquivo de draft. Estamos junto comigo por enquanto? Beleza. Então, como é que funciona? Você poderia abrir esses arquivos manualmente pela interface aqui do gerenciador de arquivos. Todos os rascunhos que você cria, eles estão aqui dentro dessa pasta Sandbox. Sandbox, rascunhos, está aqui o que eu acabei de criar. O teste, bem aqui, certo? Só que eu sugiro, para que vocês não fiquem se perdendo, ao invés de navegar pela pasta, você se acostume a navegar pela interface da ferramenta e apertar o E para abrir os arquivos, que assim você sempre vai estar com os arquivos corretos vinculados àquela atividade. Vamos entender aqui o que é um teste. Antes de eu adicionar os repositórios de AD, vamos entender o que é um teste. Quando você está aqui embaixo e aperta o Enter, ele compila e roda o código que está vinculado ao rascunho. Então, se você vier aqui no rascunho e escrever alguma coisa, Parangarico Tirimi Ruaro. Parangarico Tirimi Ruaro. Tudo bem? Você pode só voltar aqui no terminal e apertar o Enter, ele vai recompilar o teu código e executar de novo. Ah, eu quero fazer entrada e saída. Então você pode ir lá, eu quero somar dois números. Vou criar aqui um A e B que são inteiros. Vou ler aqui com o meu scan endereço de A e endereço de B. E vou mandar fmt.println A mais B. Beleza? É tipo um Czinho da vida. Primeira coisa que vocês vão perceber em relação ao C é que o linter... Só um instante. Quando você está trabalhando com uma linguagem, foco aqui. Existe o plugin que faz o syntax highlight, a extensão que deixa as coisas coloridas. Existe o compilador que está lá atrás, que é quem roda a linguagem de fato. E existe uma coisa chamada servidor de linguagem, que é um processo que se integra com a IDE e que dá essas funcionalidades de ajuste em tempo real de código. Isso daí a gente também chama de linter, tá certo? Que é quem vai fazer um monte de modificações no teu código sem que você queira até. Exemplo, quando você usa ou para de usar uma biblioteca, o Go automaticamente exclui as coisas. Se eu tentar salvar o meu código bem aqui, olha o que é que ele vai fazer. Cadê a biblioteca FMT que estava bem ali em cima? Ele percebeu que eu não estou mais usando a FMT e fez a gestão automática de importes. Isso quem faz é o linter, que é a parte da IDE que está acoplada com o servidor de linguagem. Então, independente se você está no VS Code, no JetBrains, no Vim, se o linter estiver acoplado certinho, ele vai ter o mesmo comportamento em todas as IDEs. Professor, por que isso funciona para essa, mas para o C é uma coisa, para o C++ é outra? Porque isso a gente define como projeto de linguagem. A linguagem define o que é obrigatório e o que é opcional. Exemplo, o Go define que ele sempre vai usar tabs e nunca espaços. Então, se você tentar salvar, ele verifica que tem espaços e já transforma para tabs, porque a linguagem não aceita espaços. Não é opcional, entendeu?
Não é opcional você ter imports que você não usa. Então, antes de compilar, ele já vai fazer todos esses tratamentos e só vai passar para o compilador quando estiver funcionando. Exemplo, se eu tentar botar um A, um B e um C e tentar rodar isso daqui, ele nem vai aceitar que eu compile, porque o que é que ele vai dizer? Teve uma variável que foi declarada e não foi utilizada. No C, você tem isso como opcional. Então, quando você está lá no GCC compilando um código C, você pode colocar lá um flag que diz: se tiver variáveis não utilizadas, não compile. Seria o equivalente a você estar lá no C e fazer um GCC -wall -w-error -w-error. Seria um -GCC -o -w-error. Significa... exatamente. Se tiver qualquer... Eu acho que é isso. Ele não compilaria, mas no C isso é opcional. No projeto do Go não é opcional. Então ele nem te deixa compilar se você tiver definido uma variável que não vai utilizar. Mas vamos lá, vamos voltando aqui porque a gente estava. Ok? Rodei e executei. Quando você estiver aqui embaixo na interface do TKO, volta aqui, e você apertar só o Enter, foco, só o Enter é o modo padrão de testes. Então ele vai executar o seu código sem entrada, sem input manual. Sem input manual. Por isso que você não consegue interagir com o scanf, porque esse é um modo de testes. Para rodar no modo interativo, não é o Enter. Vê se você acha aí qual é o botãozinho para rodar no modo manual. É o R. Então você vem aqui para baixo e aperta o R. Agora você está no modo manual. E aí você pode colocar o 1 e o 4. Aí ele vai terminar o teu código e vai te dar o 5. Aí ele já te diz, para recompilar, se é uma linguagem compilada e reexecutar, aperta o quê? Enter. Então o seu fmt.println digite 2 números. Se eu quiser recompilar e reexecutar, basta apertar o quê? O Enter. Apertei o Enter, digite 2 números, 5 e 6. Aí ele me deu 11. Entenderam? Então ele faz já o processo de recompilar e reexecutar, basta se apertar o Enter. E se eu quero sair e voltar para a tela de testes, o que é que eu tenho que fazer? Aperta o Q e o Enter. Beleza? Ok? Professor, cadê os testes? Algumas questões vão ter testes cadastrados, outras questões vão ser abertas. Questão que você tem que interagir com o teu código, por exemplo, tem uma questão que vocês vão programar um editor de texto. Então vocês vão estar escrevendo e é para as letrinhas estarem aparecendo. A avaliação vai ser, você vai se autoavaliar, vai ter uma série de quesitos lá, exemplo. Fez a digitar e aparecer a tecla, vale 1 ponto. Implementou o backspace para apagar a tecla, vale outro ponto. Quando você der o Enter, ele vai quebrar a linha, outro ponto. Você vai estar implementando de forma interativa o teu editor de texto. Com isso não tem teste, tá certo? Para outros vão ter testes. De onde os testes são carregados? Quando você baixar uma questão, a questão ela vai ter 2 níveis de teste. Vocês podem testar isso no próprio rascunho. O rascunho ele já explica o que é um teste. Vocês podem descer, tá vendo? Ó, desce, desce, desce. Tá vendo que bem aqui lá embaixo tem uma informaçãozinha testes, input, output. Tá vendo? Isso daqui não está habilitado. Aí ele diz, se você quer habilitar, troque o nome bash para TOML, tá vendo? Então, se eu quisesse ligar esses testes que estão aqui, mas que não estão ligados, eu viria bem aqui, apagaria isso e colocaria o quê?
TOML. Então, TOML é uma linguagem, não é uma linguagem, é um padrão de configuração. Vocês já ouviram falar do JSON, vocês já ouviram falar do, talvez, XML, já ouviram falar do YAML, a gente tem um outro que é o TOML. Para que ele serve? Para as linguagens definirem padrões de configuração. Isso é um padrão que já existe, não fui eu que inventei. E como é que ele funciona? Você pode definir coisas, informações e blocos. Aqui, para definir um teste, ele tem que ter um input que diz o que é que ele dá para o teu programa e um output, que é o que é que ele espera que o teu programa devolva. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estivesse fazendo um código, ou um problema que seria, leia 2 números e imprima a soma dos 2 na primeira linha e a subtração dos 2 números na segunda linha, essa seria a cara do teste. 2 números, o 3 e o 2, qual seria a soma deles? E qual seria a subtração deles? 1. E eu posso ter diversos testes. Qual seria o segundo teste? Um label que é opcional, só para você se situar em relação ao que está sendo testado. Essa seria a entrada e essa daqui seria a saída. Professor, e o que são essas crasezinhas? Vocês conseguem imaginar o que são essas crasezinhas? Essa crasezinha é o padrão que algumas linguagens usam para definir que é um string que se expande por várias linhas. Esse é o mesmo padrão do Python. Então, isso daqui eu estou dizendo. Aqui eu estou começando um string. Só que não é um string de uma linha. É um string que abraça várias linhas. Só que o padrão do TOML é que ele ignora esse primeiro _n. Então, a tua string é 3/n, 2/n, termina a tua string. É só um padrão de marcação qualquer. Então, quando você encontrar isso, quando o TKO acha um arquivo como esse, ele entende, ups, isso aqui eu tenho o quê? Um teste. E na hora que você apertar o Enter aqui no teu código, o que é que ele vai fazer? Carregar o quê? Os testes. E o que foi que ele carregou? Ele mandou o 3 e o 2 para o teu programa, era para ter saído o quê? 5 e 1, mas saiu o quê? Digite 2 números e 5. Por que ele colocou digite 2 números? Porque você mandou imprimir o quê? Digite 2 números. E por que está aparecendo 5? Porque você leu 2 números e imprimiu a soma deles. Certo? Como é que eu vou aqui de um teste para o outro? Você pode botar para a direita e para a esquerda, para poder ver todos os testes. Liguem aí os testes, vão lá no README, onde tinha TOML, onde tinha bash, bem aqui, vocês mudam para TOML, e na hora que você fizer isso, e voltar aqui para o TKO e der o Enter, ele já vai carregar os testes, porque ele entende que aquilo ali é um teste. Tá vendo? Então, para isso, vocês precisam ter criado um rascunho e aberto o rascunho. Então, vamos lá. Conseguiram aí ligar o teste ou não? Então, liguem aí o teste. Deu certo, ligaram o teste.
Façam o seguinte, tentem criar um novo teste. Vão lá no README, o teste, ele precisa dessa estrutura aqui todinha inteira, tá? Precisa dessa chave, a palavra testes, uma string de input e uma string de output. Se vocês copiarem isso daqui e colarem, vocês criam uma nova entrada de teste. Mas vocês precisam alterar alguma coisa dentro do input ou do output. Porque se você não alterar nada, ele vai entender que é o mesmo teste e ele não vai criar duplicado. Vocês podem criar aqui, ó, copia, cola, e aí você bota 3 mais 3, 3 mais 5 é para dar 8, e a subtração é para dar menos 2. Aí se você vier aqui e rodar, ó, criou um novo teste. 3 e 5, menos 2. Hã? O meu aqui dando um erro atrás do outro aqui. Ah, eu vou te ajudar. Acho que começou quando tava entendendo o pip e o X lá. PPX. Aí deu certo, aí eu tô em outra coisa. Ah, tá. Tu não tinha um setup ainda não, deve estar fazendo agora. Tentando. Ah, era mais fácil fazer com o WSL do que fazer via Windows nativo. Via Windows nativo, mano. Tá no Linux, tá no Ubuntu. Aí tu instalou o Python, mas ele não carregou o PPX. Tu tá usando aquele tutorial lá do Wiki do TKO? Eu? É. Tava lendo aqui, ó. Nem só também eu tava olhando esse outro aqui. Vai lá no Wiki do TKO. É o que eu mandei pra vocês lá, é o github.com/cenapk/tko/wiki. O meu só tá baixando a pasta sandbox, não tá criando a pasta dele. É porque a gente não criou o ED ainda. A gente não adicionou o repositório remoto. Só se vocês fizeram sozinhos, mas partindo de agora, a única coisa que a gente fez foi adicionar o sandbox. Então o arquivo draft foi o seu que colocou o nome. Não, peraí. Vou pesquisar o quê? Vamos lá. O que a gente tem até agora? Vamos só sincronizar. Queria apertar em files para ver como é que tá. Ó, quando você cria um arquivo, ele vem aqui para a pasta de rascunhos, tá certo? Então eu tenho rascunhos, teste, porque eu vim bem aqui, tá vendo? E apertei o R para criar um novo rascunho, subtração. Então agora ele criou, dentro da pasta rascunhos eu tenho o arquivo a pasta de teste e a pasta de subtração. Eu posso renomear essas coisas aqui como eu queira, entendeu? Como é que ele acha o rascunho? Cada rascunho tem um identificadorzinho aqui em cima, ó, 000. Aí na pasta subtração vai ter o 001. Isso daqui é a tag que ele utiliza, porque mesmo se eu renomear, ou mudar, ou organizar, ele entende que aquilo ali é o que eu estou trabalhando, independente de onde estiver dentro do sandbox. Tá certo. Tudo bem. Então, vamos lá. Isso daqui é a nossa pasta de rascunhos. Você pode criar quantos rascunhos você quiser, renomear e organizar. Vamos para cá. O que é foco aqui, ó. Vamos aqui, ó. Eu estou fazendo isso antes de adicionar o repositório da disciplina para tentar manter o mais simples possível. O que é que o TKO faz? Se você vier olhar para cá, o que é que ele está mostrando aqui do lado? Tem quantas alterações? 10. Se a gente clicasse aqui para ver as alterações, ele mostraria que existe um monte de arquivo alterado. Ué, mas eu só criei um arquivo. Só que ele vai registrando as tuas ações.
você nem precisaria olhar para cá. Se você apertar o número 1 aqui no painel principal, ele já te mostra que você está trabalhando há 18 minutos nesse arquivo de teste. Se você apertar o número 1, ele vai te mostrar que você executou o arquivo de teste 10 vezes. Tá vendo? Está trabalhando há 16 minutos e o teu código foi evoluindo até dar 10 linhas, sendo construído aos pouquinhos. Tem um histórico de interação. Se você apertar o 1 de novo, ele vai te mostrar o que é que de fato foi guardado ali de baixo. Você baixou a atividade, executou ele, aí executou de novo, aí deu erro de compilação, tem um histórico associado. Tudo bem? Então tá aqui, é o que ele guarda de fato. Eu poderia olhar todas as versões de todos os arquivos, mas isso não interessa, tá certo? O que interessa é que está sendo salvo. Quero mandar tudo que eu fiz para o professor. Cliquei aqui, eu vou aonde? Changes, está vendo? Ó? Clica no maisinho para dar um stage, all changes. Salvo isso daqui como uma versão. Testando, rascunhos. Salvo local e aperto o botãozinho de sincronizar, que aí eu sobrescreveria o sargento. Entendeu? Sargento de Sagitário. Não vou fazer isso. Ok? Beleza, mas professor, a gente vai trabalhar com quais atividades? Da mesma forma que o GitHub tem uma fonte remota, onde ele consegue fazer enviar as coisas, nós teremos uma fonte remota de onde nós puxaremos as atividades. E é isso que a gente vai adicionar agora. Eu vou sair aqui da minha parte interativa e vou voltar aqui para a minha linha de comando. Certo? Estamos aqui na minha linha de comando. Agora eu vou dizer: quando você estava, vamos lá, vou fazer sempre o link com o Git. Vocês lembram que eu criei uma pasta chamada, como é? Minhas anotações, não foi? Minhas anotações. Minhas anotações é apenas local, lembram disso? Minhas anotações é apenas um Git local. Ah, eu queria tanto salvar isso no GitHub, só que ela não tem contraparte remota. Vou fazer primeiro com o Git para vocês entenderem, tá certo? Então, se eu quisesse salvar minhas anotações, que era apenas local no remoto, eu precisaria ir até o GitHub. Aí lá no GitHub eu criaria, ó, tá vendo? Criar novo repositório. Vou criar um novo repositório, que vai ser a minha contraparte remota. Eu vou chamar ele de minhas anotações. Como eu não quero que ninguém veja, eu vou colocar ele como repositório privado. Eu não quero template, eu não quero Git, eu não quero README. Por quê? Porque eu quero que ele inicie completamente vazio. Eu não quero dados no meu repositório remoto, porque os dados eu já possuo no meu repositório local. Eu não tenho os dados, eu não tenho os arquivos. Eu quero apenas um local para pendurar os arquivos que eu já possuo. Se eu quisesse, entenda, criar um repositório preenchido, aí eu viria pelo menos aqui, ó, adicionar um README. Se eu não fizer isso, ele não cria, entenda, um repositório de fato, com o corpo. Ele cria apenas um gancho para eu colocar as minhas coisas, que é exatamente o que eu quero agora, porque eu tenho os dados. Então, eu não quero README, eu não quero Git, eu não quero nada. Eu só quero um gancho. E olha o que é que ele vai fazer para mim. Ele vai criar para mim um gancho. E olha como é diferente da visão que vocês tinham de repositório. Ele não tem arquivos. Por quê? Porque ele foi criado vazio. Só um gancho. E aí, vamos procurar o comando que eu quero. Git init, já fiz. Adicionar arquivos, já fiz. Commitar, já fiz. Criar um branch, já fiz. O que é que eu vou fazer? Adicionar um remoto. Eu vou criar um vínculo. Eu vou dizer: ei, repositório local, a tua contraparte remota
de rótulo origem vai estar nesse link do GitHub. Então é essa linha que eu quero. Tá vendo aqui essa linha? Então eu vou copiar essa linha, venho lá para o meu repositório local, minhas anotações, git status. Ok, estou dentro do meu repositório e vou dizer: ei, repositório, a tua contraparte remota, o origem é o nome default que ele dá, é essa daqui. Dei enter. Agora ele sabe quem é o remote dele. Quando eu fizer um git push, ele vai enviar para onde? Para esse link que eu acabei de cadastrar. Aí ele vai dizer: ei, qual é o teu branch padrão? Realmente é o master? Aí eu sim, é o master. Ctrl Shift V. E aí na hora que eu dou o git push, como a minha chave SSH já está conectada, ele mandou tudo para o meu repositório remoto. E se eu der um F5 bem aqui, o que é que eu tenho aqui? Tcharam! As minhas anotações. Entendeu? Então vamos lá. O que é que o GitHub atuou agora? Como gancho para eu poder fazer o save remoto da minha pasta local. Tudo bem? Ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso TKO. Atualmente, você tem apenas o seu rascunho local. Ele não sabe de onde vai puxar as atividades. Então, a gente vai dizer: ei, eu quero que você puxe as atividades do servidor remoto. Eu vou chamar ele de ED e eu vou puxar o repositório padrão de ED que já está cadastrado no sistema. Eu poderia dar o link do repositório de ED, mas eu já deixei cadastrado aí para ficar mais fácil de fazer. Então, quando você fizer isso, ele vai fazer um espelhamento. E ele vai trabalhar o tempo todo por espelhamento. Existe um repositório do GitHub com as atividades. Eu vou popular e alterar esse repositório com as atividades e automaticamente o TKO vai ficar sempre baixando a última versão para você, sem que você tenha que pensar nessa camada de acessar as atividades. Pronto. Agora você está preso, né, vinculado com o repositório de tarefas. Como é que eu navego agora? TKO Open. Ele vai abrir o teu sandbox. Eu vou ajeitar isso daqui é um bug, tá? Não é para ter isso aqui não, mas tudo bem. E aí ele já abriu de cara as quests principais e as side quests do repositório de AD. Então a gente vai imaginar que a gente vai fazer um monte de atividadezinha. Essas URLs não tá carregando porque não foram habilitadas ainda, tá certo? Mas a gente já tem um monte de atividadezinha para a gente fazer. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma. Vocês em FUP nunca fizeram o Cabeças Vão Rolar, não, né? Já fizeram Cabeças Vão Rolar? É maravilhosa aquela atividade, né? Vamos abrir aqui, só para a gente ter a interface de... O revisão não está funcionando, mas vocês podem ir até a pastazinha de... Deixa eu ver se side quests tem alguma coisa legal. Não, Filipilha não. Só tem o Cabeças Vão Rolar. Ó, quando vocês quiserem navegar, só para a gente ficar mais fluido o processo, vocês podem abrir e fechar colocando para frente e para trás, saltar entre blocos colocando para a direita, fechar blocos em lote colocando para a esquerda. Então se acostumem só assim. Se você quer pular para uma atividade que você já sabe o nome, você tem um comando de busca. Onde é que está a busca? Qual é o símbolo da busca? É a barra, que é o padrão de busca do Vim. Então se você quisesse princesa, você digitaria barra PRI, ele já acha que é a princesa para você, você dá um enter, você está na atividade da princesa, você não tem que ficar caçando onde é que estão as coisas. Se você apertar um enter, você está vendo que tem a setinha preta para cima aqui, tá vendo a setinha preta para cima? É que a atividade você não
carregou, baixou, copiou a atividade. Eu sugiro que vocês só copiem as atividades quando forem de fato fazê-las. Por quê? Porque enquanto você não copiar a atividade, eu ainda posso alterar, adaptar. E aí, quando você copiar, você vai pegar a última versão que tem lá no GitHub e baixar para você. Entendeu? Então, eu vou copiar logo tudo. Aí você teria depois que manualmente, atualizar a tua atividade. Então, vamos apertar o Enter aqui para baixar a atividade da princesa. Aí, setinha verdinha para baixo, a atividade da princesa já está no teu repositório. Então, se você viesse aqui na pasta de ED, já existe ED/princesa. O teu workspace de trabalho já foi carregado com a atividade da princesa. E olha o que foi que ele carregou para você. Uma atividade de README. Tá vendo aqui? Ui, travou aqui. Ih, meu computador travou. O OBS aqui tá desregulado, tá comendo loucamente. Nem sei se ainda tá gravando, ainda bem que eu tenho outra aula. Ai não, foi o mouse que acabou a bateria. O mouse acabou a bateria. Que estúpido, bora lá. Então aqui eu tenho a princesa. Aqui ainda tem o modelo de testes que eu usava semestre passado, mas funciona da mesma forma do TOML, só que é diferente a sintaxe. O que está entre o maior que e o igual é a entrada. Então, o que é que tem na entrada? O 3 e o 1. E a saída é isso daqui. Então, isso é a entrada, isso é a saída. Então, se você voltar aqui para o TKO e der um Enter, ele vai abrir a atividade da princesa. Se você der um Enter, ele vai rodar os testes. Se você apertar o E, ele vai abrir o rascunho. Então, tá aqui o rascunho da atividade da princesa. Você tem a descrição da atividade. Eu fiz alguma coisa aqui. Foi que eu fiz aqui. Pronto. Você tem o rascunho, você tem a descrição e você tem os testes. Propositalmente, eu quero que tudo fique explícito, para que vocês entendam o que é que estão trabalhando, o que é que de fato o teu código está consumindo. O teu rascunho não tem nada, mas se você já fez o código da princesa no semestre passado, vocês entendem o que é que ele faz, né? O que é que a princesa faz? Você tem que colocar várias pessoas numa fila, né, assim. Aí depois ele sorteia quem é que começa com a espada. Quem fez a princesa semestre passado? Levanta a mão aí. Fiz minha memória. Não, tudo bem. Então, eu vou. É bom que a gente ainda tem uma meia hora e eu vou botar logo o primeiro problema pra gente fazer em Go logo para esculhambar aqui. Bora lá. Então, vamos entender aqui o que é o problema da princesa. Não, eu vou não. Vamos começar de pouquinho, né? Vamos começar de pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar de pouquinho. Pega aí a tua pasta de rascunho e abre alguma das tuas atividades de rascunho, só para a gente começar o V0 no Go, né, oficialmente, entender o que é uma variável, o que é uma função, só para a gente começar de pouquinho. Se anime não, professor, vamos lá. Então eu vou pegar aqui alguma dos meus códigos de rascunho aqui. Vamos de pouquinho aqui, né? Pronto. Oi. A aula tá muito boa, Hã? só tem muitos. Cara, mas aí... Entendi. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. A gente já conseguiu ver um bocado de coisa hoje, tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente faz
a parte do Go, da linguagem. Eu vou fazer, desde que existe uma contraparte. Nosso combinado é, eu vou fazer a chamada agora, libero vocês, ok? Mas vocês têm que se comprometer de todo mundo que não enviou foto, vai enviar a foto para mim de hoje para amanhã. Combinado, então? Combinado. Vamos lá, calma. Todo mundo que estava mexendo com o repositório, faça o push do seu repositório agora. Porque eu quero ver o push, quero ver o commit de todo mundo lá, do que vocês fizeram. Só para eu ver que esse negócio existe, tá certo? Então, ó, é para todo mundo aqui ter um commit, 2 commits, 3 commits, é para estar aqui registrado de que vocês estão enviando de fato os dados para o local correto. Professor, eu enviei, eu fiz todos os commits. Cadê? Que não aparece nada aqui para mim. Tem que aparecer para mim que você commitou. Ah, mas eu fiz o commit, mas não fez o push. Ah, eu fiz o commit e fez o push, mas deu erro e não subiu os dados. As suas informações têm que aparecer aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a chamada. Qual é a sequência que eu vou fazer amanhã? Eu vou abrir o Go by Example, que é o sitezinho que a gente vai utilizar só para ensinar a sintaxe do Go. E provavelmente amanhã a gente já vai ver toda a linguagem que vocês precisam para o semestre. Então eu vou dar uma aula de Go para o semestre, assim, né? Entendeu? Claro que a gente vai entrando na linguagem, mas amanhã eu já vou falar de variáveis, slices, arrays, mapas, fazer uma distinção. Calma, vou fazer a chamada, calma. Vou fazer uma distinção lógica de como é no C, como é no Go, como é no Python, mas eu vou deixar para vocês treinarem e estudarem sozinhos o que faltar, porque a linguagem é fácil. Então eu vou parar a gravação, porque senão não consigo fazer a chamada.